Olá, sejam bem-vindos a mais um Falar Bio. Hoje vamos conhecer o projeto Nutridouro e ainda vais ficar a saber o que são compostos fenólicos. O projeto Nutridouro é um projeto que tem várias vertentes. Tem uma primeira vertente a nível de produção industrial, em que a empresa está interessada no desenvolvimento de produtos com baixo teor calórico, porque a empresa produz fruta confitada, que são aquelas frutas que se utilizam no bolo rei, que, como toda a gente sabe, são bastante ricas em açúcar e, portanto, têm todos os problemas associados ao consumo de elevadas quantidades de açúcar. E a empresa estava interessada em desenvolver esse tipo de frutas, mas sem sacarose e, portanto, alterando o valor nutricional da fruta. Neste momento eles já estão a produzir a fruta, porque o projeto acaba este ano, neste mês. Já estão a produzir industrialmente a fruta com o valor nutricional alterado por substituição da sacarose. E depois tem toda uma outra vertente também importante, que é da utilização dos subprodutos da indústria. A indústria, como trabalha com frutos, e eles não utilizam os frutos como um todo para a produção das frutas confitadas, então a sua atividade industrial gera uma quantidade enorme de subprodutos e no projeto estávamos interessados em utilizar esses subprodutos para a produção de material que pudesse ser comercializado e que tivesse um valor acrescentado para a empresa. Em vez de mandar os produtos para o lixo, que basicamente é o que fazem neste momento, era utilizar como matéria-prima para a produção de novos produtos que eram extraídos a partir desse material, que tivessem potencialidade de ser explorados a nível comercial. E é nessa vertente mais que aparece então a possibilidade de utilização desses subprodutos para a obtenção de concentrados de compostos fenólicos com potencial utilização a nível farmacêutico e não só, e portanto na aplicação em outro tipo de alimentos para o enriquecimento em compostos fenólicos. Os compostos fenólicos são metabolitos secundários que são produzidos pelas plantas e pelos frutos, que são constituídos por um anel de benzeno contendo vários grupos de hidroxilo, e é essa característica química que lhes confere atividade, como atividade antioxidante, que é uma das principais atividades que os compostos fenólicos apresentam. Na natureza existe um grande conjunto de compostos fenólicos. Quando nós estamos a falar em compostos fenólicos, estamos a falar numa classe muito grande de compostos que são produzidos pelas plantas e cuja característica comum a todos eles é exatamente esta estrutura de um anel de benzeno com vários grupos de hidroxilo. Portanto, os compostos fenólicos mais conhecidos por toda a gente são aqueles que aparecem no vinho, não é? Que são as antocianinas, que dão a cor vermelha ao vinho, mas na prática as antocianinas são um grupo muito pequeno do grande grupo que são os compostos fenólicos. Normalmente as plantas e os frutos produzem os compostos fenólicos como mecanismos de defesa, portanto fazem parte da sua biossíntese secundária, do seu metabolismo secundário, contra fatores de stress ambientais, como seja o elevado índice de radiação ultravioleta, stresses hídricos, porque eles, em termos nutricionais, têm, por exemplo, para quem come essas plantas, têm uma vantagem de defesa, que é o facto de diminuírem a biodisponibilidade de proteínas, porque eles têm uma grande capacidade de se complexar as proteínas e, portanto, ao complexar, os animais que comem essas plantas ficam com uma baixa disponibilidade de proteína e, portanto, acaba por não ser agradável ou nem ser nutricionalmente vantajoso comer esse tipo de plantas. Agora, a nível alimentar, onde é que nós consumimos uma grande quantidade de compostos fenólicos? Basicamente, nos frutos, todos os frutos, não é? Os frutos vermelhos são aqueles mais ricos em compostos fenólicos, basicamente de antocianinas, pela sua cor. A cor dos frutos vermelhos é derivada das antocianinas, mas basicamente todos os frutos contêm compostos fenólicos. Portanto, nós na maçã temos, por exemplo, o ácido clorogénico, a maçã é muito rica em ácido clorogénico, temos na laranja, temos outros compostos fenólicos e, portanto, é exatamente a sua presença nos diferentes frutos que faz com que os resíduos produzidos pela indústria de indústria que utiliza frutas tenha uma grande quantidade de compostos fenólicos que podem ser obtidos a partir dessa mesma fruta e desses resíduos e que depois, num processo de purificação, possa resultar em aditivos alimentares ou outro tipo de formulações farmacêuticas e naturalistas, digamos assim, para ser utilizado
para promover a saúde do consumidor. Os benefícios dos compostos fenólicos, como o professor Fernando falou, os compostos fenólicos têm um elevado poder antioxidante e essa é uma das características que, a nível biológico, mais interessa, portanto, desses compostos. Porquê? Porque das várias agressões solares formam-se várias espécies reativas de oxigênio e que formam radicais livres, e estes compostos antioxidantes têm um elevado potencial como scavengers de radicais livres, ou seja, de eliminar esses radicais livres. Esses radicais livres na célula, se não forem eliminados, levam a várias alterações bioquímicas, muitas delas que conduzem a várias doenças, incluindo o cancro. Daí que estes compostos fenólicos, pelo seu elevado poder antioxidante, se dizem que serem ótimos na prevenção do cancro. Porquê? Porque atuam antes das agressões ocorrerem na célula. A outra grande vantagem destes compostos fenólicos é porque melhoram várias atividades celulares, incluindo as do sistema imunitário. E como se tem vindo a descobrir por investigações recentes, uma grande parte do combate ao cancro está no sistema imunitário, que é o próprio sistema imunitário, se estiver em plenas condições, portanto, com as suas células a funcionar em pleno, podem reconhecer as células tumorais e, portanto, destruí-las por eliminação de um corpo estranho. Daí que, portanto, as várias vantagens não são só, portanto, na prevenção, mas também na eliminação. Ou seja, não será uma terapia anticancerígena, mas será sempre uma terapia coadjuvante anticancerígena. Portanto, os fármacos ditos anticancerígeno e outras terapias nunca poderão ser substituídas por esta. Então, além dos benefícios que referimos como potencial anticancerígeno, estes antioxidantes, portanto, têm outras vantagens, como seja na prevenção do envelhecimento, também pela parte dos scavengers de radicais livres. Daí que, portanto, se diz que quando se vai para a praia deve-se ingerir grandes quantidades de beta-carotenos, que são também compostos com elevado poder antioxidante, que é para, desse modo, eliminar as lesões causadas pela radiação solar. Portanto, então terão uma capacidade anti-envelhecimento, já falámos da imunostimulatória e também anticancerígena, como vimos, anti-inflamatória, porque ajudam no favorecimento do sistema imunitário e no combate às inflamações. Daí que a nossa regra também é que não se deve ingerir grandes quantidades destes compostos, porque em excesso tudo faz mal e uma atividade antioxidante pode, estes próprios compostos, promoverem uma capacidade pró-oxidante, ou seja, eles próprios gerarem alterações metabólicas. Daí os nossos estudos, que é estudar in vitro concentrações crescentes destes compostos e quais são os efeitos nas células. Portanto, os estudos in vitro usando compostos fenólicos de várias origens permitem-nos saber se eles têm sempre uma atividade antioxidante ou se a partir de uma determinada dose já terão uma atividade pró-oxidante. Portanto, daí que tudo com peso, conta e medida, portanto, e uma alimentação saudável, rica em compostos fenólicos, é, portanto, o aconselhado. E porque o nosso organismo também absorve nas quantidades necessárias e, portanto, não irá absorver em quantidades exageradas. E foi assim mais um programa Falar Bio. No próximo programa iremos conhecer melhor os anfíbios. Até ao próximo programa. Nós aqui nos bioentendemos.